E aí, meu nobre, você sabe por que a SAF do Vasco não foi revendida até hoje? Lembra quando o Pedrinho entrou na administração do futebol do Vasco? Que ele foi eleito, teve todo o imbróglio com a 777, aí ele entrou e pegou o futebol do Vasco, e aí surgiu o papo da ECAP, toda aquela bagunça que aconteceu lá no ano passado, e aí a gente achou que ia revender rápido o futebol e acabou não revendendo. Você sabe o que aconteceu naquele momento? Você lembra o que aconteceu naquele momento? Que a gente tinha dado quase como certo que o Vasco seria revendido, ele não foi revendido? Esse é o MSC Vasco. Se você gosta do canal e se você tá curioso sobre esse assunto agora, deixa seu like e deixa seu comentário sobre esse assunto e se inscreve nesse canal, cara. Eu sei que você não tá inscrito. Eu sei, olha aí, você acha que você já se inscreveu e você não se inscreveu nesse canal. Deixa a sua inscrição aí, é muito importante. É muito importante pra mensagem chegar pra mais vascaínos. E deixa eu falar pra vocês. Eu não vejo ninguém colocando a cara a tapa pra falar sobre esses assuntos aqui com vocês, hein? Só eu que tô colocando a cara a tapa pra falar sobre esses assuntos. Eu acompanho todos os youtubers do Vasco que eu conheço. Então, dá esse voto de confiança pra mim, fechou? Cara, quando o Pedrinho assumiu o Vasco e tal, assumiu a associação, né, e depois pegou o futebol com o problema com a 777, o próprio Pedrinho tinha um acordo com o José Roberto Lamacchia, o marido da Leila Pereira, para revender a SAF do Vasco. Cara, isso é certeza. O Nicola falou muito sobre isso. O Vasco tinha realmente esse acordo. O Vasco não, o Pedrinho tinha realmente esse acordo com o seu José Roberto Lamacchia. E foi uma decepção enorme pro Pedrinho o que a Leila fez. Porque qual era o cenário naquela época? O Pedrinho, ele tava se elegendo no Vasco. A Leila parecia que não ia se reeleger no Palmeiras pela pressão que estava acontecendo. Mas no final ali, as coisas viraram pro lado dela e ela viu que ela poderia se reeleger, porque apesar de ser vitoriosa, de ser campeã e tal, ela estava com briga com a Mancha Verde e ela não ia se reeleger. Os caras iam tirar ela de lá, ia chegar outro investidor. Por quê? Porque tinha o papo do patrocínio da Crefisa ser pequeno, que ela não ia renovar o patrocínio, que estava defasado, que o do Corinthians estava muito maior, que o pessoal falou que o patrocínio do Corinthians era mais de 100 milhões, e ela falou, me mostra o papel, senão eu não acredito. Todo esse negócio. Todo esse cenário no Palmeiras impactou o Vasco. Porque a partir do momento que a Leila decidiu se candidatar e viu que tinha oportunidade de se reeleger, foi exatamente o tempo que o Vasco estava suspendendo. Lembra disso? Lembra que aconteceu isso? O Vasco estava suspendendo o litígio com a arbitragem com a 777 para revender o Vasco, tirar da mão do 777, 777, ECAP, seja lá quem for, pega seu dinheiro, some daqui, eu vou tocar minha vida aqui com outro investidor, mesmo pagando menos e tal, tá tudo beleza. O Vasco tinha todo esse acordo. Muito provavelmente também já tinha um acordo para vender o name rights para o Roberto Lamacchia, sei lá, América São Januário, alguma coisa do tipo. Ia colocar alguma das empresas dele como nome para comprar o name rights do novo São Januário. E a Leila decidiu se candidatar de novo. E ficou pipocando. Tanto é que o José Roberto Lamacchia, cara, eu sempre esqueço o nome, os dois primeiros nomes dele. O Lamacchia falou, eu não tenho nada a ver com essa... Lembra que ele falou isso? Porque provavelmente ele deve ter também ficado meio puto com esse assunto e tal, porque eu acho que eles tinham acordado que a Leila não ia mais se candidatar no Palmeiras, e eles iam acabar comprando a SAF do Vasco, e isso não aconteceu. Isso acabou ficando em segundo plano, e o Palmeiras é o plano A da Leila e tal, e ela ficou lá. Então, cara, isso chateou muito o Pedrinho, tanto é que quando o Pedrinho deu uma entrevista para a Aline Nastari, uma exclusiva, né, para a Aline Nastari, ela perguntou sobre esse assunto, e ele foi categórico ao citar. Ele falou assim: eu não gostaria de falar mais sobre o José Lamacchia e a Leila Pereira.
sendo que eles tinham um vídeo junto falando que ia ajudar o Pedrinho. O que eu entendo desse assunto todo, tá? Essa aqui é minha opinião, tá? Pura e simples. O Pedrinho, ele confiou muito no José Roberto Lamacchia e ele não queria retomar as ações do Vasco. Porque se tivesse tudo bem, ele ia ficar, ele ia tocar o projeto do novo São Januário, porque São Januário é da associação e não da SAF. Ele ia tocar o projeto de São Januário, ele ia reformar a parte associativa, ele ia tocar basquete, ele ia tocar futsal. Eu acho que ele tinha vários projetos para a associação, enormes também, claro, não também do futebol nunca será, mas projetos enormes que poderia ser impulsionado pelo futebol e uma boa gestão na associação, que é o que o Pedrinho prega, ok? Nesse momento, ele precisou abrir mão de todas essas outras coisas para se debruçar sobre o futebol e tocar o futebol no dia a dia do jeito que está acontecendo desde então. Todo esse problema que a gente teve. E muita gente vai falar assim, pô, mas o Pedrinho não quer revender, o Pedrinho quer ficar lá, o Pedrinho quer se perpetuar no poder. Mas, cara, vamos pensar, vamos ser pragmáticos, vamos pensar. Se o Pedrinho não revender a SAF, ele vai ficar lá. O Vasco vai ficar sem investimento e com o futebol muito, muito prejudicado. Apesar de uma boa gestão, se você não tem um investimento, você não consegue ser campeão. Então não faz muito sentido isso, sabe? E assim, o Vasco fez todos os movimentos para que consiga revender a SAF. O Vasco abriu recuperação judicial, o Vasco contratou uma consultoria caríssima, que é uma das maiores do Brasil nesse quesito. O Vasco procura investidores, não da forma que a 777... Desculpa, não da forma que foi feito com a 777, mas vai sim atrás de uma outra forma, se posicionando melhor no mercado, para se valorizar. E isso é muito importante, porque se você levanta aqui e fala que está vendendo, por exemplo, você vai pensar assim, pô, mas se você quer vender, você tem que anunciar. Isso é verdade? Até em certas partes é verdade. Mas se você for pensar que todos os seus vizinhos sabem que você tá com um problema financeiro, você perdeu o seu emprego, e você precisa fazer um dinheiro, claro, você vai procurar um trabalho de novo e tal, beleza. Mas você tem um carro, e aí você anuncia o seu carro. Todos os seus vizinhos ali sabem que você tá apertado, que você tá com a corda no pescoço, que você tá desempregado, já faz 3 meses que tá desempregado, o dinheiro tá acabando, você tem um carro que dá despesa também, e você precisa vender ele. Todo mundo sabe disso. O que vai acontecer? Os caras não vão pagar FIP no seu carro nunca. Os caras vão pagar o quê? Os caras vão pagar menos, e o menos possível. E com dinheiro na mão. O carro vai chegar com dinheiro na mão. Seu carro custa 40 mil, eles vão chegar com 25 e falar assim, te dou agora o dinheiro aqui, ó. Te dou dinheiro aqui agora. É pegar ou largar. E o que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro. Não vai? Se você anunciar, você vai falar assim, eu quero 40. O cara fala, não, 40 eu não pago, eu pago 25 agora. 25 aqui na sua mão. E aí, o que você vai fazer? Você tá apertado? E esse é o Vasco, cara. O Vasco é um cara desempregado com um carro na mão. Esse é o Vasco. Então, se o Vasco ficar anunciando, falando, quero ser vendido, eu quero me vender, alguém vai chegar e vai pagar pouco. Vai chegar um qualquer, vai chegar qualquer um. E é o que aconteceu no caso da 777. A 777, ela não pagou pouco, teoricamente. Mas todo o processo depois que a gente foi ver, ela pagou muito pouco. Ela pagou quase nada pelo Vasco. Essa é a verdade, cara. Essa é a verdade. E aí, inclusive, tirou dinheiro do Vasco para levar para outras coisas, entendeu? Então, não foi um super negócio pro Vasco. Foi um super negócio para 777. Porque eles compraram todo mundo a prazo, pagou 18% somente do que tinha sido gasto de dívida, né? Das dívidas que eles geraram, eles pagaram só 18%. Olha o tanto, cara. Porra. O Vasco tá pagando essa dívida agora, tá? De tudo que aconteceu, o Vasco tá pagando essa dívida agora. Os caras fizeram um aporte, tiraram 50 milhões de reais do Vasco sem ninguém saber. Por baixo dos panos, pra passar pra uma outra empresa do grupo deles que não tinha nada a ver com o Vasco. Então, isso lesou o Vasco pra caramba.
Mas o Vasco está sim procurando ser revendido. Aquele acordo com o dono da Crefisa ia acontecer se a Leila não fosse reeleita no Palmeiras. Tenho certeza que ele ia acontecer. O apoio do Lamáquia seria isso, tá? Seria recomprar a SAF do Vasco. Não sei se seria por um bom preço, não sei como que seria, mas ele ia ter participação na SAF. E eu puxei tudo isso foi um gancho pro que eu quero falar agora, que é sobre mais um pouquinho sobre a entrevista do Carregar ontem anteontem, na verdade, pro Azevedo, que ele falou sobre isso, falou tudo isso que eu falei agora, né? Não a parte da Crefisa, da Leila e do Lamáquia, isso é minha opinião, é minha análise, não é do Felipe Carregal. Mas sobre o problema com o 777, etc. Ele falou sobre tudo isso. E ele comentou que nesse momento o Vasco tem investidor avançado. Isso você já deve ter visto pipocando em vários lugares, deve ter visto no Instagram, no Twitter, aqui mesmo no YouTube, deve ter visto em vários lugares. Com certeza esse é foi o assunto do dia de ontem. Mas eu não queria competir com todos os maiores falando sobre isso, porque, cara, sou pequeno, você ia ver o outro, não ia querer ver esse logo em seguida. Mas aqui a análise é mais sobre a fala, pra gente poder decifrar o que ele falou. Porque, como eu comentei já, ele é um advogado. Ele é um advogado muito experiente, que sabe usar bem as palavras para não se comprometer. É o papel dele. Se ele fizer isso bem, ele mostra que ele é um bom advogado pro Vasco. Ok? Perfeito? Perfeito. Então ele falou que tem investidores avançados. Deixa eu ver uma água que tá osso. Ele falou que ele tem investidores avançados. Que ele tem... primeiro que ele disse que não falou de números, né? Não falamos de números. Depois ele falou de números subjetivos. E aí o Azevedo perguntou se ele já sabe que o valuation do Vasco e tal. Quando o Azevedo pergunta isso, o Azevedo quer dizer o quê? Não por sua parte, não o que você acha que vale, mas o que o mercado acha que vale. Você já tem essa informação? Isso que quer dizer a pergunta do Azevedo. E o Carregal responde, sim. Sim. Então, ele já tem já soltaram um valor mais ou menos assim quanto os caras pretendem pagar. Claro, o que os caras pretendem pagar pode ser muito diferente do que o Vasco quer pedir. Mas, se ele falou isso e ele não fez nenhum adendo sobre, olha, já tem, mas a gente entende que vale mais, eu acho que o que o pessoal quer pagar está próximo do que a gestão entende que vale o Vasco. E ele comentou, aí o Azevedo perguntou, mas você tem... Mas já aconteceu algum encontro? Ele falou, já aconteceram vários. Ou seja, depois daqueles NDAs assinados lá atrás, lembra que o Pedrinho, na mesma entrevista com a Aline Nastari, o Pedrinho comentou, eu acho que foi em janeiro essa entrevista, né? Já faz uns 6 meses. Depois dessa entrevista, os processos avançaram. Desculpa. Os processos avançaram e já aconteceram encontros, a negociação avança. Ou seja, nesse momento os caras estão vendo se é viável investir no Vasco. E claro, eles estão com uma cautela enorme sobre a arbitragem. Então, muito provavelmente, eles perguntam sobre... Eles vão entender o Vasco, e o risco que eles calculam ali é também o risco sobre o valor, o quanto vale o Vasco. Por quê? Porque, assim, desculpa, não só quanto vale o Vasco, mas também sobre essa arbitragem que está acontecendo na FGV. Por quê? Porque se eles compram 70% do Vasco, ok? Aí fala assim, não, você comprou 70, mas 31 desses 70 é da ICAP. Como que você vai repassar esse valor depois para a ICAP? Porque assim, se você compra com uma obrigação de investimento e tal, você entende que você vai investir, sei lá, 700 milhões, que foi o que a 777 se comprometeu a investir no Vasco. E desses 70 milhões, 700 milhões, parte deles, sei lá, uns 300 milhões, tem que sair do Vasco e ir para a ICAP, você tem um investimento de 300 milhões. E esse investimento é como se você tivesse rasgado dinheiro.
Então, eles precificam isso com toda certeza. Ninguém que vai comprar o Vasco é bobo. A 777 também não era boba, ela era até mais espertinha que todos os outros, né? Vamos ficar assim. Então, ninguém que vai comprar um clube de futebol, inclusive o Vasco, é bobo. O cara que tá chegando para comprar o Vasco não é bobo. Dito isso, ele vai precificar esse problema. Enquanto se ele comprar o Vasco com a arbitragem acontecendo ainda, ele vai descontar os 300 milhões para 777 como respaldo. Para ele falar assim, olha, se acontecer o problema, eu tenho que dar 350 milhões, sei lá, quanto seja, para a ECAP. E não vai ficar no investimento no clube. E eu não vou ter esse retorno. Então, eu vou precificar. Olha, vale menos. Ele vai colocar isso na conta, cara. Ele vai colocar isso na conta. Então, por isso que é importante e a gente acompanhar essa arbitragem e também a gente ver o tempo que vai levar essas negociações, porque o cara não vai, enquanto não tiver nada definido do início da arbitragem, ninguém vai fazer proposta, cara. Ninguém vai fazer proposta pelo Vasco. Porque o cara vai esperar, o cara não é bobo. Você tem. Tá uma família brigando por um terreno. São 2 irmãos, ok? O pai faleceu, são 2 irmãos. Você fala com o irmão A, o irmão B você não conhece. E você chega no irmão A, o irmão A fala assim, não, eu vendo terreno pra você. 200 mil reais é o terreno. Tá na sua mão, pode levar, amigo. Aqui, ó, assino aqui com você, tudo bonitinho. Só que tem um processo rolando na justiça pra ver quem tem mais direito ou não no terreno. Porque o outro irmão reclama que ele tem 30% daquele terreno. E aí você vai pagar o terreno pra esse primeiro irmão. E você paga pra ele. E você vai mudar. Quando você for mudar, o juiz fala assim, calma aí, amigo. O terreno tem outro dono aqui, ó. Você precisa pagar outro dono também. Beleza, você pode até falar assim, eu pego parte desses 30 milhões, desses 200 milhões, os 30% e passo pro outro. Beleza? Só que e se o cara já gastou o dinheiro? E se o cara... Entendeu como que é o ponto? Então ninguém vai fazer a proposta agora. Ninguém vai chegar lá de alegre e falar, Vasco, olha aqui, sou seu amigo, vou comprar você. Não vai. Não vai. O vascaíno mais rico que a gente tem é o Jorge Salgado e ele já tá cobrando dinheiro que ele emprestou pra gente lá atrás, que ele não quer nem reduzir a dívida, porque ele falou que o Vasco não... que ele não pode receber 10% do que ele investiu. E é o direito do cara. Ele cobra o quanto ele acha lá, o Vasco fala que não tem dinheiro pra pagar e vai ficar esse imbróglio todo e beleza, ok. Mas isso é outra história, a gente fala sobre isso em outra hora. Mas é isso, cara, esse é o ponto, entendeu? A gente vai esperar o investidor, esse investidor vai chegar, as conversas estão avançando, a gente já sabe mais ou menos quanto que eles querem. A gente não sabe, tá? Quem sabe é o Vasco, eu quero dizer, a gestão. Já sabe mais ou menos quanto que eles querem investir, como que eles querem investir, e eles estão avaliando o risco para ver quando que eles dão a proposta pro Vasco. Cara, é isso. Se alguém falar o contrário pra você, muito provavelmente tá sendo sensacionalista ou tá com briga com a diretoria, tá? Ou tem interesse político nisso. Se alguém falar o contrário, é isso, tá? Porque todos os caminhos que o Vasco tá fazendo, justiça, RJ, etc, tudo isso leva para esse ponto. Converge com isso, com... Os investidores estão esperando o litígio seguir para poder fazer uma proposta. Beleza? Fechou? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, de verdade. Deixa seu like, deixa seu comentário. O que você acha dessa situação? Você acha que o Vasco tem que ser revendido já? Você acha que é hashtag revenda já? Ou hashtag revenda com cautela? Comenta aí pra mim. Veja se você tá inscrito no canal, cara. Veja se você tá inscrito no canal. Se você não tiver, se inscreve. É muito importante. Você vai fazer essa mensagem chegar para mais vascaínos. Você vai fazer o meu canal crescer. E você vai crescer junto comigo. Beleza? Então, muito obrigado de verdade. Esse é o MCC Vasco. Tamo junto.